Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. MANA11, Humana 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Esse fundo também se autodenomina, né, um fundo de hedge fund. Daqui a pouco a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, né, se esse é um fundo que realmente é um fundo ali que investe em diversas categorias. Por que eu falo isso? Tem vários fundos aí no nosso mercado que se titulam fundo de hedge fund, que pode investir em diversas classes, mas você vai olhar lá dentro do prospecto, o fundo só investe em crise e fundos imobiliários, né? Então é como se fosse um fundo de papel tradicional. Então lá no relatório gerencial a gente vai ver um pouco mais sobre em que o fundo investe. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 8,80. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 14,09%, mas ele entregou todo esse dividendo aqui para quem tem um fundo aí nessa base depreciada. O fundo atualmente está num PVP de 0,95, isso indica ali 5% de desconto, mas se a gente considerar que esse é um fundo de base R$10, esse desconto ali vai estar na casa de 10 a 12%. Esse fundo negocia com uma boa liquidez, uma liquidez acima de 1 milhão em média por dia, 1.400.000, e ele vende uma variação positiva de 1% aí, 1,85 nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo relativamente novo, ele surgiu lá nos idos de 2022. Quando ele veio a mercado, ele ficou pouco tempo ali negociando próximo de R$10, mas como todo o mercado estava já depreciado, esse fundo começou a sentir e começou a ser negociado ali na casa de 9,20, 9,30. Durante ali meados de 2024, o fundo esboça uma recuperação, belisca novamente ali o VP, os R$10, mas desde o meio do ano de 2024 ele inicia suas quedas. Então ele inicia as quedas ali inicialmente, né? Vindo ali até mais ou menos R$9. Durante o final do ano de 2024, todo o mercado de renda variável sofreu, né? Então esse fundo também sofreu muito. As cotas despencaram para R$8 e inclusive beirou ali os R$7 no pior momento ali no final do ano de 2024 início do ano de 2025. Passado esse momento, desde dezembro desse 2024, início de ano para cá, o fundo saiu desse patamar de quase R$7 para os atuais aí quase R$9. Atualmente ele está nesse patamar aí de 8,80. Continuando no site, a gente vê informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ou seja, ele é um fundo de papel. Ele é de segmento outros, ele é por prazo indeterminado e ele é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse fundo conta com mais de 26 mil cotistas e mais de 37 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente 9,29, então note, é um fundo de base 10 que atualmente está valendo 9,29. Então isso aqui se dá em razão de marcação ao mercado. O fundo não tem inadimplência, não teve problemas internos, então tudo isso aqui é em razão apenas desse momento atual. Então de 9,29 ele está sendo negociado a 8,80. E ele tem um valor de mercado atual de 348 milhões. Atualmente, né, o último dividendo entregue pelo fundo é um dividendo de 11 centavos. Ele vem entregando um dividendo aí bem alto para os seus patamares, né? Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então é um fundo com pouco histórico, mas vem com a rentabilidade aí bem interessante. Atualmente, aí, desde que ele veio ao mercado, ele vem com 26,8% de rentabilidade. O CDI bruto é 37,9%, mas se você incidir aqui o imposto de renda, que é o grosso a pau imposto de renda, ele vai cair aqui para próximo de uns 30%. O IPCA do período é 14,19%, o IFIX 17% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, nesse período vem ali com 38% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio que o fundo entrega, né? Então a gente vê que, na média, esse fundo costuma entregar ali pelo menos 1,2 de dividend yield nos seus melhores momentos. E quando o fundo está com dividendo um pouco menor, ele entrega ali algo próximo na casa de 1%, 1,10%. Nominalmente dizendo, a gente vê que as entregas do fundo orbitam ali entre 10, 11 e 12 centavos. 12 centavos em momentos de maior distribuição, chegou a cair para 10 centavos e alguns momentos de 11, e as últimas 3 entregas assentaram-se em 11 centavos. Então a gente vê aqui que no dia 30 de maio, o fundo pagou ali no dia 23 de junho essa quantia de 11 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência, está sendo gravado no finalzinho de junho.
Quando o vídeo for ao ar, certamente já vai ter sido anunciado ali o dividendo do último dia de junho para ser pago lá no finalzinho de julho. É um fundo que ele, ao contrário dos pares, né? E os pares às vezes anunciam no último dia útil e já paga no quinto dia. Outros anunciam no quinto dia e já pagam no décimo dia. Esse fundo ele anuncia no início do mês e vai pagar só lá no final. Então, quando o vídeo for ao ar, certamente ele já vai ter anunciado ali o dividendo que vai ser pago lá em julho. Acredito eu, olhando no relatório gerencial, que eles têm condição aí de manter esses 11 centavos e se diminuir é no máximo para 10. Eu não vejo o fundo distribuindo menos, né? Agora, tudo vai depender de como foi os recebíveis do fundo aí nesse período. Aguardemos para ver se vai se concretizar e continuar entregando esses 11 centavos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aqui conta com um clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia. R$ 2,99 por mês é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós ainda contamos, né, com a nossa planilha de controle financeiro, é mais uma forma de apoiar o canal. Na aquisição da planilha, você tem ali um ótimo produto, barato, acessível, com muitas funcionalidades. E o principal, que na aquisição da planilha, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis, com conteúdo ali muito agregador. E na aquisição desses e-books também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Esse vídeo aqui foi uma solicitação de uma inscrita, sempre muito ativa, né? Harumi aí e tal. E a Larissa RK, ela falou assim, ó: poderia fazer um vídeo sobre o RZTR e o Mana 11, por favor? Desde já, muito obrigada. O RZTR eu fiz recentemente e agora estamos fazendo um vídeo aqui sobre o Mana 11. Seu pedido está sendo atendido. E se vocês estiverem precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, né? Manda mensagem aí no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que a gente não faz indicação de ativos, apenas mostra o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós estamos no relatório gerencial do fundo, né? Relatório recente, foi entregue aqui praticamente na data que nós estamos gravando o vídeo aqui, e aqui eles trazem algumas informações a respeito do fundo. É um fundo recente, ó, de maio de 2022, o fundo já teve 5 emissões, ele cobra de taxa ali 1% e cobra 20% de performance se bater IPCA mais a média do IMAB. Continuando aqui, ele traz alguns resumos, né? Na data de fechamento do relatório, o fundo estava valendo ali 9,29, estava mercado 8,88, ele caiu mais um pouquinho. E aqui traz ó, o último dividendo ali já, maio de 2025, sendo pago ali em junho de 2025, é o dividendo mais recente aí pelo fundo. Continuando no relatório, aqui ele traz alguns destaques, né? Dos 11 centavos, dá 15,9% ao ano. Isso ali dá 128% do CDI. Eles, sim, são considerados um fundo de hedge fund porque eles investem ó, em ações. Vocês vão ver que eles investem também em desenvolvimento e eles investem em FIIs, em CRIs. Então é um fundo ali que tem um mandato bem amplo ali e estão realmente investindo em diversas classes. Então eles encerraram a posição em ações aí, ó, com ganho de 100%, 64%. E esses ganhos extraordinários aí acabam trazendo bastante resultado para o fundo, né? Aporte mais um projeto residencial, ó. Então isso aqui eles ajudam também a desenvolver projetos, né? Eles vêm conseguindo manter a guidance de projeção de distribuição e eles vêm tendo um aumento no número de cotistas aí e estão indo contra o fluxo, enquanto vários outros fundos vêm perdendo cotistas. Aqui eles falam a forma de encontrá-los, né? Então, Manati no WhatsApp, Manati News, no Instagram, LinkedIn, são formas de encontrar aí a gestão. Aqui eles falam um pouco, né? Comentário do gestor. Vai ter várias páginas aqui falando sobre a tese macro do fundo, sobre as questões internas do fundo. Aqui ele começa a falar um pouco, ó, no caso do rendimento recorrente, ele começa a falar do fundo. Então eu sugiro que se você for investir nesse fundo aqui, nessa parte aqui você pausa e dá uma olhada com atenção. Aqui eles colocam na cabeça deles, né? A tese de hedge fund, que eles podem ter liberdade de tentar investir no que for mais adequado ao momento, né?
Isso aqui para eles trazem resultados aí para o fundo e pelo menos vem se mostrando assertiva a tese deles. Eles reforçam aqui explicando um pouco que eles encerraram a posição em Tenda e Sim Properties, e aí eles tiveram um bom resultado aí, teve bastante valorização. Eles também atuam no segmento aí de incorporação, ó, em projetos de alto padrão lá em Florianópolis, e que ele vem detalhando cada um desses projetos que ele vem se colocando, né? Então sugiro novamente, qualquer coisa você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada nessa parte com atenção. Continuando no relatório aqui, eles falam que eles conseguiram manter o planejamento para o segundo trimestre e mantiveram os dividendos entre 10 e 12 centavos dentro da guidance ali apresentada. Aqui eles falam mais ou menos sobre as questões aqui, ó. Embora esse processo de reprecificação no mercado secundário esteja ocorrendo nos últimos 2 meses e se mostrando muito proveitoso para quem montou posição no período, ainda acreditamos que o atual patamar de mercado não reflete de forma fidedigna o valor real do fundo. Então, aquela questão que eu falei lá sobre as questões de o fundo está sendo negociado com desconto e aí tem como se fosse um duplo desconto. Porque hoje o fundo está valendo ali 9 e pouco, mas ele é um fundo que vale 10, né? E mesmo em cima desses 9 e pouco, ele está sendo negociado a 8 e pouco. Então, em uma mudança de cenário aí, isso pode trazer reversões aí para o resultado do fundo. Eles continuam falando aí quais são as perspectivas que eles têm aí, questões também governamentais, questões aí da Selic, etc., como o governo vem atuando aí na forma econômica, eles vêm trazendo tudo isso no seu relatório. Aqui a gente chega no DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente observa que nos últimos meses o fundo vem tendo um resultado ali bem em linha, né, de 4.600.000, ó, 4.400, 4.100, 4.400. Março foi ruim, 3.700. Abril foi super positivo, porque também teve inflação muito alta, né, 5.800. E agora maio voltou mais ou menos à normalidade. E aqui a gente vai fazer o que a gente sempre costuma fazer. Nós vamos ver na prática o que essas despesas aqui, ó, taxa de administração, o que essas despesas representam frente às receitas do fundo. Então nós vamos calcular aqui, ó, em maio, o fundo teve de despesa ali, ó, 274 mil, que a gente vai arredondar para 275 mil. Esse valor vezes 100, dividido pelo total que o fundo receitou de 4.920. Então, na prática, as despesas do fundo estão representando ali 5,58%, o que eu reputo ser uma taxa bem aceitável aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente você vir aqui no vídeo e deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você gostou das informações trazidas até aqui? Nós ainda vamos ver agora no detalhe mais informações a respeito da carteira, dos seus ativos e etc, né? Mas comenta aí pra nós se você conhecia, se você tem, se você gostou da proposta, se você acha que a gestão vem fazendo um bom trabalho. Comenta aí que seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, né, um fundo que eu não acompanho de perto, mas os números trazidos, eu olhando agora, atualmente, esse é um fundo interessante. Só o cuidado que você deve ter. Cuidado. Gostou do fundo? Não é porque esse fundo aqui está pagando muito que significa que ele não tenha riscos. Então a pessoa às vezes olha só para esse dividendo, ele vem entregando um dividendo forte, um dividendo acima, teoricamente, dos pares, né? Nesse atual momento, muitos fundos aí de base 10... estão entregando ali 9 centavos, 10 centavos, até com certa dificuldade, enquanto esse fundo aqui está entregando algo na casa de 11, 12, 10, né? Então, ele está entregando acima do que os seus pares. Mas não existe milagre. Ele não está fazendo isso porque a gestão é excelente, etc., muito acima dos pares. Ele está fazendo isso porque a gestão está correndo mais risco. Querendo ou não, ao se investir em ações, quando deu certo o resultado ali positivo, o fundo destravou bastante valor. Mas se fosse um momento ali oposto, o fundo poderia estar segurando ali uma perda, né? E então, assim, além do mais, o fundo investe em desenvolvimento, que carrega risco ali. Ele tem algumas coisas que o fundo investe que são ativos de risco, né? Então isso é um ponto a ser observado. Agora, se a pessoa estiver ciente dos riscos, ciente que não necessariamente significa que o fundo seja o melhor, que seja bom ou ruim, se estiver ciente desse tipo de exposição aí, acredito que seja um fundo até aceitável. É um fundo hoje, né? Na data que eu gravo o vídeo, um fundo que está com boa liquidez,
um bom número de cotistas, vem crescendo. É um fundo que já não é tão pequenininho, ele tem um bom tamanho já para o seu mercado. Então, no geral, eu vejo vários e vários pontos positivos. Toda vez que eu falo sobre algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente no quesito se eu tenho ou não ativo no meu portfólio, né? Se eu sou ou não conflitado ao falar daquele ativo. Eu não tenho esse ativo no meu portfólio. Se eu fosse montar uma carteira hoje, esse é um fundo aí que eu estudaria para decidir se eu colocaria, mas até então, né, vi vários pontos positivos a respeito do fundo, mas isso não significa, né, que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Em resumo, gostei bastante das informações trazidas aí pelo fundo. Aqui eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir chegar nessa meta. Então, se inscreva, nos ajude a chegar ali aos 18.050, 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. O nosso canal também está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? A gestão continua falando aí sobre o dividendo, o que é que ele entregou de dividend yield. A gente vê por umas últimas distribuições. Ele vem mantendo aí uma boa distribuição entre 10, 11 e 12 centavos. E aqui ele continua trazendo, né, os comparativos. É como se o fundo estivesse entregando ali IPCA mais 10, é um dividendo bem elevado, um yield bem elevado. Ele traz uma tabela de sensibilidade. Na data de fechamento do relatório, ele estava ali a 8,88, 4,41% de deságio, frente a uma cota de 9,28. Mas se levar em consideração um fundo de base 10, o desconto é ainda maior. A 8,88 seria o equivalente a CDI mais 6 ou IPCA mais 10,87. Na data que eu gravo o vídeo, ele está mais ou menos nessa faixa de 8,80. Então o desconto é ainda maior. Seria uma taxa de CDI maior, IPCA ainda maior. E aquela história, né? Aqui eu não digo se você deve ou não comprar um ativo, deve ou não vender um ativo. Mas se você gostou das informações trazidas, quanto mais barato você conseguir comprar um ativo que você estiver decidido a comprar, melhor vai ser para você. Porque note, ó, quem compra esse fundo a 8,88 tem um resultado de CDI mais 6. Se ele cair, por exemplo, a 8,58, vai ter ali um resultado de CDI mais 8. Então, quanto mais barato você for comprando, maior é o seu resultado pessoal, né? Se você gostou, essas quedas que vai tendo aí vai te trazer um melhor resultado. Além do mais, ele traz essa outra tabela de sensibilidade, né? O quanto que isso reflete, ó. A 8,88, se o fundo entregar 10 centavos, isso vai dar ali, ó, 14,4. Se ele entregar esses 11 que ele entregou nesse mês, vai dar ali 15,9. Se ele entregasse 12, daria ali 17,5. Ao passo que só de cair aqui a mais ou menos 8,80, já aumenta para 16,1 a entrega. Então aqui a gente vê a tabela de sensibilidade, a quanto cada uma das distribuições, em base na cotação, o que isso representaria. São entregas bem altas, né? Aqui ele mostra a rentabilidade do fundo. O fundo aí, eu não acho interessante quando a gestão traz cota patrimonial ajustada. Eu acho que deveria ser, pode ser também, mas deveria também trazer cota a mercado ajustada. Por que eu sempre falo isso? Ora, esse fundo hoje, você não consegue vender, nem que seja pelos 9,20, 9,30 que ele está sendo negociado. Então, em cima desse cota patrimonial ajustado, o que ele coloca? Ele pega o VP do fundo e sai colocando os dividendos recebidos no período, né? Sendo que o melhor é a cota mercado. Quanto é que eu vendo hoje? Eu vendo a tanto. E quanto que ele entregou distribuir dividendos no caminho? Então, por isso que aquele primeiro gráfico lá, ó, esse aqui é um gráfico mais realista. Então, esse tipo de gráfico aqui, ó, ajustado, ele é mais realista. Hoje, esse fundo aqui, para quem comprou ele lá atrás, é como se ele tivesse ali comprado o fundo a R$7 e hoje ele estivesse a 8,80. Esse fundo nunca foi negociado a R$7 lá em mês de 2022. Só que ele sai descontando todo o dividendo lá de quem comprou esse fundo a R$10 lá atrás. Então, mesmo quem comprou a R$10, é como se estivesse comprando a 7, porque ele já recebeu nesse período aí como se fosse o equivalente, por exemplo, a R$2, R$3 de dividendos. É mais ou menos essa comparação. Enfim, o fundo vem tendo um bom retorno aí, equiparando com os outros benchmarks. A principal comparação, ao invés de ficar preocupando muito com o CDI, o ideal é ver o fundo
comparativamente com o IFIX, ele vem tendo um resultado muito acima do IFIX aqui, então, e isso é um ponto muito positivo. O ideal ainda seria se trouxesse comparações ao IFIX de papel em relação a esse fundo. Porque o IFIX também, ele não é só papel, né? Então, as comparações seriam mais assertivas. Continuando aqui, a gente vê a evolução do fundo, né, no número de cotistas. Ele veio tendo um bom crescimento aí, principalmente desde meados do ano passado. Ele saltou ali 10 mil, teve um crescimento bem expressivo. E atualmente, ou comparativamente um mês com o outro, ele saiu de 25 mil para 26 mil cotistas. A cota a mercado, né? Ela fechou na data de fechamento do relatório a 8,88. O fundo vem melhorando bastante a sua liquidez. Aqui a gente vê como que o fundo está alocando os seus resultados, né? Então o fundo já chegou a ter, inicialmente, ó, só CRIs e FIIs lá atrás. O caixa do fundo era bem elevado no início, né? Então a gente vê que hoje o caixa do fundo é quase inexistente. E ele começou a colocar um pezinho ali, ó, em ações. Ele começou a ter exposição em ações. E agora ele começou a ter uma exposição maior ali em incorporação, né? Ele vem aumentando sua exposição em incorporação. Então isso é um ponto de atenção do fundo aí, né? Então atualmente, ó, ele tem ali 78% alocado em CRIs, 14% em FIIs, 6% em incorporações, 1,6% em ações e 1,8% em caixa. Aqui ele mostra o resultado que ele trouxe novamente em relação às ações que ele vendeu, né? O resultado que ele trouxe no período. Aqui ele começa a mostrar um pouco sobre o book de incorporações que ele possui. Então ele pega e ajuda a construir esses prédios. Quando da venda dos prédios aí ele tem lucro aí e divide-se o lucro com eles, né? Então desenvolver é algo interessante. Se der certo, é algo que traz bastante resultado aí para o fundo. Ele continua falando mais aí sobre o book de incorporações. Aqui a gente vê, dentro do segmento de CRIs, ele tem ali 31% do setor de incorporações, 12% do setor de shoppings, propriedades, locação, financeiro, home equity, que seria algo um pouco mais arriscado ali, ó, 3,8%, hospitalidade, imobiliário, saneamento, mobilidade, loteamento, que é um pouquinho mais arriscado. Então, o que tem ali de risco um pouco mais elevado, né? Querendo ou não, também incorporação é arriscado, mas esses segmentos aqui que são mais arriscados, ele não tem tanta exposição. É um fundo praticamente equilibrado nas taxas, então ele tem ali 41% a CDI mais 4,5%, sendo que ele considera incorporação ali 7,2%, então vai dar ali uns 48%, e o restante da carteira, 51%, está ali em PCA mais 9%. Dentro dos fundos imobiliários, ele vai ter ali 44% dos seus fundos imobiliários são fundos de papel, e o restante ali são fundos de tijolos que ele investe. Dentro das suas estratégias, 71% dela é uma estratégia de carregar os ativos e ele tem ali 28% uma estratégia para girar ganho de capital, né? Então, atualmente, seus ativos são nesse sentido. Aqui a gente vê os CRIs que ele possui. A sua maior exposição é ali 5,5% nesse CRI-VERSE, mas toda vez que você ver esse tipo de detalhamentos, procure ver se não tem duplicidade de devedores. Como assim, Amu? Por exemplo, aqui, ó, a gente vê o MRV, MRV Flex, MRV2. Então, ele tem ali, ó, 1,6 neste e mais 0,7 nesse. Então, ele tem duas duplicidades aqui no MRV. Outro ponto também a se observar é, depois do que a gente viu lá com o HCTR, Versalhes, né, o DEV, etc., é interessante tentar descobrir se esses devedores aqui, ó, não são do mesmo grupo econômico. Às vezes pode ser que tenha nomes distintos aqui, mas sejam do mesmo devedor. Isso é um ponto a ser observado aí, né? Porque depois do que a gente viu lá, né? Então, enfim. Dentro de ativos estruturados aqui, ele tem mais 5,8% nesse FII aqui, ó, Turmalina. Ele tem fundos listados, ó, o MCRE com 1,2%, o GZIT com mais 1,2%, VGHF com mais 1,2%. São os fundos listados aí com as maiores exposições, não é nada demais, nada com alta exposição. As ações que ele tem ali são percentuais bem pequenos, né, as ações que ele possui. Então aqui a gente vê um por um os ativos que o fundo investe. E aqui a gente começa a ver o detalhamento desses devedores. Novamente eu sugiro, se você gostou do fundo, gostou das informações trazidas, nessa parte final aqui é a parte que eu acho que você deveria dar mais atenção. Então vamos ver aqui, por exemplo, o que é esse CRI Sanema. Sanema é um CRI corporativo, é respaldado no contrato de locação entre a Sanema e a Companhia de Águas de Alagoas. Os ativos são operados pela BRK Ambiental, que é quem tem a concessão lá, a distribuição de água lá. As garantias dessa operação são a alienação fiduciária da Sanema, de cotas, né, da empresa Sanema,
Alienação fiduciária, ó, cessão de fiduciária dos recebíveis atrelados à concessão, fiança da Conasa, controladora da Sanema e fundo de reserva. Por aqui você ter o próprio contrato que foi dado, né? Isso aqui eu vejo como sendo algo até que aceitável, são garantias até interessantes. É interessante você ler aqui o que é esse devedor, onde ele atua, o que foi dado como garantia pelas dívidas, para você ver em que você está colocando o seu dinheiro a risco, né? Novamente, eu acho uma das partes mais importantes e uma parte que você tem que dar mais atenção aí ao final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, são somente, do Mana 11, né? São somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I never answer to no, man, I still go.